Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos dar uma olhada aí no ponto 2, tá? Da administração pública. Tá? Matéria, disciplina de direito administrativo, tá? O tópico, né, do conteúdo programático aí da administração pública. Tá? Onde é que eu vou estudar administração pública? A gente adentra, né, na Constituição da República Federativa de 1988, a gente vai estudar a Constituição Brasileira, tá, de 1988. Lá na Constituição, nós vamos estudar um tópico chamado administração pública. Esse tópico administração pública pode vir de duas formas no edital. Como pode vir? Tá? Ele pode vir administração pública só. Tá? Se ele quiser vir só administração pública, ele vai vir, tá, de forma geral. Aí eu vou ter que estudar o artigo 37 a 41. Mas ele também pode vir assim, ó, administração pública, princípios da administração pública, agentes públicos e responsabilidade civil do Estado. Então assim, ó, se eu for falar de administração pública apenas, artigo 37 a 41. Mas pode vir desmembrado, que seria essa nossa aula e mais 3 encontros. Né? Esse agora, mais um princípios, mais um agentes públicos e mais um responsabilidade civil do Estado. Então a gente fecha a parte da Constituição. Beleza? Então vamos entrar aí na parte de direito administrativo. Tá? Esqueci de me apresentar, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro. Se apresentar em todas as aulas. Né? E a gente vai ver aí essa parte da Constituição. Então, se tu pegar a Constituição lá no título 3, que fala da organização do Estado, onde fala da administração pública. Tá? Mas antes de eu entrar na Constituição, lá onde está escrito, eu vou dar um conceito de administração pública. Ali para vocês tem administração pública conceito. Conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Ele é o principal doutrinador do direito administrativo. Professor, então por que tu não indicou ele para mim ler e estudar ele? Porque ele é o mais difícil. É mais complicado, tu entendeu? O Eli. Tá? Mas é o principal. O principal autor do direito administrativo, é o precursor praticamente do direito administrativo, é o Eli. Ele diz assim, ó, a administração pública é todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então a administração pública ela é instituída, ela é criada com uma única finalidade, atender os interesses da coletividade. A administração pública é o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Qual é a necessidade da coletividade? Quais são os interesses coletivos? Qual é a natureza e a finalidade do poder público? Atender o interesse da coletividade. Toda vez que numa prova cair assim, ó, interesses coletivos, eu já sei que é o interesse da coletividade. Finalidade pública é o interesse da coletividade. Fins da administração é o interesse da coletividade. Então, nessa aula nós vamos estudar a administração pública. Aí eu pego o artigo 37 da Constituição. Tá? Artigo 37 da Constituição Federal. Que vai me retratar sobre a administração pública. Administração pública. A administração pública, ela pode ser direta, que nós vamos já ver, assim como ela pode ser indireta. Então, nosso tópico de hoje vai ser administração direta e indireta. Tá? Artigo 37, caput da Constituição. Por que caput? Caput vem de cabeça. Tudo que está do lado do número. Artigo 37. Tudo que está do lado do número, a gente chama de caput ou caput, que vem de cabeça. Inciso. Primeiro. Inciso. Segundo. Parágrafo. Parágrafo é umas cobrinhas assim, ó. Tipo que estão fazendo sexo. Assim. Parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Aí quando tem um só, chama-se parágrafo único, tá? Então assim, ó. Eu tenho caput, incisos e parágrafos. Caput de cabeça. Tudo que está com o inciso tem a ver com o quê? Com a cabeça. Aqui no artigo 37 fala que existe uma administração pública, direta e indireta.
No inciso 1º fala dos cargos e empregos públicos. Espera aí, cargo e emprego público para quem? Para trabalhar onde? Na administração. Entendeu? Então tem tudo, o inciso tem tudo a ver com o caput e o parágrafo também. Tá? Então, artigo 37, caput. Na aula de hoje, só metade do caput. A metade é uma aula e a outra metade é outra. Tá? Artigo 37, caput da Constituição Federal. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o que acontece? Eu tenho uma administração pública, né, o artigo 37 fala, que existe uma administração pública direta e indireta. Essa administração pública, direta e indireta, pode ser da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, na primeira parte do artigo, até onde fala a palavra obedecerá, ele fala que existe uma administração pública direta e indireta. Que é o que a gente vai ver aqui, direta e indireta. Em seguida, ele fala, obedecerão os seguintes princípios. Então, primeiro ele fala que existe uma administração, depois ele fala que ela deve obedecer alguns princípios. Então, para estudar melhor, nós vamos ver primeiro quem é essa administração pública, que o tópico da aula é administração pública, e em seguida, princípios da administração. Tá? Então, quem é essa administração direta e indireta? Então, primeiro, a estrutura, a organização do Estado. Como o Estado brasileiro se organiza? Ele se organiza de forma direta e de forma indireta. De forma direta, órgãos da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, existe uma administração pública direta e uma indireta. Tá? A direta é a União, Estado, Município Federal, seus órgãos, e a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. A gente vai ver os dois aí, fecha o tópico. Tá? Então, vamos ver o que é isso aí. Olha só, para mim tentar visualizar mais fácil. Serviços públicos. Quem que tem a incumbência de prestar um serviço público? Quem que é o dever de prestar um serviço público? Da administração direta ou da indireta? É uma das duas que tem que prestar um serviço público. Quem é o dever de prestar o serviço público? A administração direta ou indireta? Não é quem presta, é quem tem um dever, a obrigação de prestar. Qual? A direta ou indireta? A direta. Eles têm o dever de prestar o serviço. Tipo assim, ó, creche pré-escola. É a direta. União, Estado, Município e Distrito Federal. Melhor os três entes federativos. União, Estado, Município. Tem creche pré-escola. União, Estado, Município. Município. Aí eu te pergunto, esse serviço público é prestado por um órgão do município ou o município cria uma administração indireta para prestar o serviço? É um órgão do município ou ela cria administração indireta para prestar o serviço? Qual é a administração indireta que ela cria? Vamos lá, creche pré-escola aqui em Florianópolis. Quero matricular meu filho na creche. O que eu faço? Olha, ninguém tem filho que bota na creche? Como é que tu faria para matricular o filho da creche? Primeiro passo. Vai até a creche. Não tem vaga. Tu vai aonde? Não tem vaga. O que tu faz? Na prefeitura. A prefeitura vai mandar tu para o setor. Oi? Secretaria de Educação. Peraí, a Secretaria de Educação é a responsável pelas creches. E eu te pergunto, essa Secretaria de Educação é um órgão municipal ou é administração indireta do município?
O que tu acha? É um órgão ou administração indireta? Tipo, a Secretaria Municipal é uma autarquia, é uma fundação, uma empresa pública, sociedade de economia mista, ou é um órgão municipal? É um órgão. Então, serviço de creche para escola é dever do município. Ele cria um órgão para prestar o serviço. Quem tem o dever de prestar o serviço postal? Quem? Postal. A União tem o dever. É a União, que não é ela que presta serviço postal? Carta, SEDEX, essas coisas? É a União. Ela cria uma administração indireta para prestar ou a União cria um órgão para prestar o serviço? A União cria um órgão para prestar o serviço ou cria uma administração indireta para prestar o serviço? A administração indireta, ela cria o Correios, que é uma empresa pública. Quem tem incumbência de prestar o serviço previdenciário? Previdência. Quem é responsável? A União. É sempre a direta. Ela cria uma autarquia chamada INSS. Quem tem o dever de prestar o serviço de lixo? Coleta seletiva. Coleta de lixo aqui em Florianópolis. Não. O município. Ele cria um órgão para coletar o lixo ou ele cria a administração indireta? A indireta, ele cria a CONCAP. Entendeu? É assim que tem que saber. Quando cria um órgão, quando o serviço é prestado por um órgão, é administração direta. Que é um órgão do município, do Estado, da União. Quando é administração direta, tipo uma autarquia, uma fundação, tipo, o país, ele vê negócio de estatística, não vê? Faz consultas, mapas estatísticos e tal. Quem é responsável? É a União. A União criou um órgão para fazer isso ou criou uma fundação? Para fazer estatística, para ir na casa das pessoas, ver o que tem. Quem que faz isso aí? Vai na tua casa lá? O IBGE. O IBGE é uma fundação. Tá? Só que tu tem que saber o termo técnico, tá? Não é, tipo, é ela direto, tem um termo técnico. Chama-se desconcentração e descentralização. Desconcentração e descentralização. Desconcentração. CO. Cria um órgão para prestar serviço. Descentralização. C. Cria um ente administrativo. Ou pessoa, sinônimo. Administrativo. Então vamos lá. Secretaria de Educação é um exemplo de desconcentração ou descentralização? Descom ou descem? Descom, porque a secretaria é um órgão público. E a desconcentração é um órgão público. O Correio, que é uma empresa pública, descom ou descem? Correio, que é uma empresa pública, descom ou descem? Descem, porque o Correio é administração indireta. A CONCAP, que é uma empresa pública do municipal, descom ou descem? Descem. As secretarias de desenvolvimento regional, criadas pelo governo do Luiz Henrique. Lembra as secretarias de desenvolvimento regional? Que o Luiz Henrique criou? Essas secretarias são órgãos do Estado. Tá? É descom ou descem? Descom. E ele falava na televisão descentralização. Falava errado na televisão. Beleza? Entenderam? Isso cai bastante em prova, cai demais, é bem fácil. Desconcentração é quando o poder público cria um órgão para prestar o serviço. A descentralização é quando ele cria um ente ou pessoa administrativa. Exemplo, município, guarda municipal, PROCON e as secretarias municipais. Desconcentração. Descentralização no município, a CONCAP. Ou qualquer autarquia, qualquer fundação no município. No Estado,
desconcentração. DEAP, DEASE, Polícia Civil, Polícia Militar, DETRAN, DETER, Corpo de Bombeiro, IGP. Isso é tudo desconcentração. Federal, União, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal. Isso é desconcentração do poder. Descentralização do poder a nível federal. Autarquia, INSS, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil, UFSC, IFSC, Universidade Federal da Fronteira Sul, Fundação, FUNAI, IBGE, Empresa Pública, Correio, Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce. Tá? Para mim conseguir entender isso aí melhor. Tá? Eu trouxe um esqueminha aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Imagina que esse é o teu corpo humano. O teu corpo, ele tem órgãos. Os órgãos que fazem parte do teu corpo, imagina que é tu ali. Os órgãos que fazem parte do teu corpo, eles integram a estrutura do teu corpo. Aí eu te pergunto, um órgão é uma pessoa? Tipo um coração, pulmão, fígado. É uma pessoa? Não. Então o órgão tem personalidade? Não. A atuação de um órgão é de responsabilidade da pessoa que ele faz parte? Tipo, se o seu coração é ruim, é porque, sei lá, tu não cuidou dele, o teu pulmão não presta porque tu fuma demais, teu fígado é podre porque tu bebe demais. É de responsabilidade tua? É, então, os órgãos é de responsabilidade da pessoa que ele faz parte. De quem faz parte. Um órgão pode estar em juízo? Numa audiência? Tipo, vamos pegar o depoimento do pulmão, né? Vamos escutar o coração, né? Pode? Até é meio idiota, né? Não pode. Não pode estar em juízo. Então, o órgão ele faz parte da pessoa que ele integra a estrutura da pessoa, não tem personalidade, porque é um órgão só, e não pode estar em juízo. Agora esquece que és tu. Agora coloque isso, a união. Essa pessoa grande é a união. A união é composta por órgãos. Só que não é coração, pulmão e fígado. É Receita, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esses órgãos federais integram a estrutura da união. Se for no município, integra o município, no estado, o estado. A atuação desses órgãos é de responsabilidade da pessoa administrativa que ele faz parte, no caso, a União. Se eu pegar um tiro de um policial federal, eu vou processar a União ou a Polícia Federal? A União, porque a Polícia Federal é um órgão, não tem o quê? Personalidade jurídica. Logo, também não pode estar o quê? Em juízo. Agora, se a pessoa grande cria pessoinhas, como o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é uma autarquia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma fundação, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ou a Vale do Rio Doce, que é uma sociedade de economia mista, essas pessoinhas têm personalidade? Sim, porque são pessoas. A atuação dessas pessoinhas é de responsabilidade da outra pessoa grande? É ou não? A atuação do INSS é de responsabilidade da União? Não. É independente. Eles são independentes. Podem estar em juízo. Eu vou processar o INSS ou a União? O INSS. Pode estar em juízo? Pode. Professor, não entendi. Tá, agora eu vou separar aqui a última tentativa. Primeiro, órgãos públicos, que é um exemplo de órgão, exemplo de desconcentração. Em 2013 foi instituída em Santa Catarina a Defensoria Pública do Estado. O único estado do Brasil que não tinha Defensoria Pública era Santa Catarina. Viu a necessidade da população mais carente ser atendido pelo Estado. Viu a necessidade. Criou-se o órgão através de lei. Abriu-se o concurso para os agentes públicos. Então eu posso dizer que um órgão ele nasce com uma função pré-determinada. Vamos criar um órgão aqui no Estado. Para fazer o quê? Não, a gente cria e depois vê o que eles vão fazer. Não, né? Primeiro vê a necessidade para depois criar o órgão. O órgão manifesta a própria vontade do Estado. É como se o Estado estivesse me atendendo. Então, quando eu me refiro a Estado, é União, Estados e municípios. Então vamos dar o conceito de órgãos. Acharam órgãos ali? Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de função estatal.
através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. O órgão nasce com uma função pré-determinada, exerce várias funções através de seus agentes públicos. E a atuação do órgão é a responsabilidade da pessoa que ele faz parte. Secretaria de Educação, Turismo, Guarda Municipal é de responsabilidade do município. Polícia Civil, Militar, DEASE é de responsabilidade do Estado. Receita e Polícia Federal é responsabilidade da União. Para a gente fechar órgãos. Os órgãos públicos são exemplos de desconcentração do poder. Integram a estrutura da pessoa que ele faz parte. 3 órgãos que integram a estrutura da União. São resultados de desconcentração. Não, principal característica, não tem personalidade jurídica. Em regra, não pode estar em juízo. Por que em regra? Porque em regra, pelo seguinte, existem 2 órgãos que trabalham em juízo. Qual? O Ministério Público, porque o Ministério Público ele age como fiscal da lei. Então, tipo, numa audiência tem a atuação do Ministério Público, só que não para defender os interesses do MP, mas sim para fiscalizar a lei. E a Defensoria Pública. Olha só, tu vai processar a Defensoria Pública ou o Estado de Santa Catarina? O Estado. Só que tem processo que tem a presença do Defensor Público. Então, em regra, os órgãos públicos não podem estar em juízo, a não ser a Defensoria e o Ministério Público. Porque a Defensoria vai defender os interesses dos pobres e o Ministério Público fiscalizar o cumprimento da lei. Tá? Órgão tem CNPJ? Tem. Ah, professor, mas ele não é pessoa jurídica. Pois é. Essa ideia de que só tem CNPJ, pessoa jurídica, é furado, tá? Embora o nome seja Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tem CNPJ o órgão, mesmo não sendo pessoa jurídica. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela se mantém com dinheiro da onde? Das multas? Às vezes eu acho que é, mas não é não. A Polícia Militar, ela pega o orçamento do Estado e ela tem que prestar contas? Tem ou não? Tem. Por isso que ela tem CNPJ. Só para fins tributários. Só para isso. Tá? Só para fins tributários. Então, vamos falar um pouquinho da descentralização do poder. Ah, tá. Existe uma classificaçãozinha de órgãos ali, que tá para vocês. Não costuma cair essa classificação. Tá? Ó. Tem ali, ó, para vocês. Órgãos públicos, características dos órgãos. Viram ali? Característica? Acharam, né? Teoria do órgão. O idealizador moderno da teoria do órgão público baseia na noção de imputação volutiva, foi alemão, não sei o quê. Tá, o alemão falando de tal. Comparou o Estado ao corpo humano, cada repartição estatal funcionava como uma parte do corpo, como um órgão humano, daí a origem do nome órgão. Por isso que a gente vê aquela explicação lá. Tá, aquilo ali não foi o que inventei, né? Aquilo ali, tipo, não explica, ninguém chegou a explicar dessa forma, uma vez eu achei legal e botei o corpo humano para poder explicar assim, que eu acho que é a melhor forma de tu entender aquilo ali. Tá? Aí explica-se a teoria do órgão aqui, como é que funciona, tá? Aí assim, ó, ali, pergunta de concurso, como é criado um órgão? Um órgão é criado com iniciativa privativa do Presidente da República. As leis que disponham sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observando o disposto do artigo 84 da Constituição. Tá? Classificação dos órgãos. Essa classificação que não costuma muito cair, tá? Mas eu vou explicar. Órgão independente. Esse órgão não tem vínculo nenhum com nenhuma outra atividade estatal, ou seja, ninguém manda nele. Ele é totalmente independente. Tá? A atribuição dele está na própria Constituição. É a cúpula do poder. Tá? Exemplo. Poder Judiciário. Tá? Tribunal, TJ de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é um órgão independente. Quem que manda no TJ? Ninguém. Ele está na alta cúpula. Existe o presidente do tribunal, mas não é que ele manda no tribunal. Ele preside os trabalhos. Mas, tipo assim, ó, o TJ é um órgão do Estado, só que não é subordinado a ninguém. Tá? Não há uma subordinação. Tá? Eu tenho também o Ministério Público. O Ministério Público de Santa Catarina é subordinado ao governador?
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina é subordinado ao governador do Estado? Não, isso é um órgão independente. Então entenda assim, ó, não costuma cair isso. Um órgão independente, ele não é subordinado a ninguém. Ele tem uma independência, é a alta cúpula do poder. É chefia do gabinete da Presidente da República. O presidente está ali, não é subordinado a ninguém. Entendeu? Independente é que ninguém manda. Autônomo, que é o outro. O autônomo é uma espécie de órgão que geralmente quem chefia é um agente político, que a gente vai estudar depois, como um secretário municipal estadual ou um ministro. E só está subordinado à alta cúpula do poder. Exemplo, Ministério da Educação. Quem que preside ele? O ministro. O Ministério da Educação é presidido pelo ministro. O ministro é um agente político, a gente vai ver depois. Tá? E só é subordinado à alta cúpula do poder. O Ministério da Educação é subordinado a quem? Ao Presidente da República. Isso é um órgão autônomo. Tem vários exemplos ali. Ele traz ministérios, traz secretarias, traz Advocacia Geral da União. Tá? Tem uns exemplos ali. Órgão superior. Tá? Possui competência de decisões. Tá? Mas está subordinado a uma chefia. Tá? O exemplo é gabinete, secretaria, corredorias. E órgãos subalternos é mero atuações de expediente. Atuações comuns, tipo almoxarifado. Tá? Quanto à estrutura, órgão simples. Presidência da República, governador do Estado e prefeito. É um órgão simples. É só, tipo assim, ó, quando vai ser sancionado ou vetado uma lei no município, é só o prefeito. Então é um órgão simples. Câmara de Vereadores é órgão simples? Não, é um órgão composto. Por isso não aparece, que isso é bem simples. Quanto à atuação funcional, mesma coisa. Singulares, que é um, e colegiado, que é mais de um. Tipo, Tribunal de Justiça de Santa Catarina é colegiado, porque são desembargadores que decidem, é um colegiado. Isso é uma classificação de órgãos, não costuma cair. Vamos para o próximo ponto, que é a administração pública. A administração pública. Então, agora a gente vai estudar a administração pública indireta. A gente estudou a direta, que são os órgãos. A administração indireta. A administração indireta. Exemplo de descentralização. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu te pergunto, as 4 prestam serviços públicos? Sim, as 4 são prestadores de serviços públicos. Mas as últimas 2, chamadas estatais, além de prestar serviço público, explora atividade econômica, ou seja, visa lucro. Artigo 37, inciso 19. Para ser criada ou extinta qualquer uma delas, precisa de quê? Para criar uma autarquia, uma fundação, e para extinguir elas, precisa de quê? Lei. Lei específica. Então, vamos ver o que está no artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia ou autorizar a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de uma fundação, cabendo neste último caso a lei complementar definir a sua área de atuação. Então, para ser criada qualquer uma delas, precisa de lei específica. A fundação
é que sai a lei e depois vem uma outra lei para dizer onde ela vai atuar. Tá? Mas para criar e para extinguir qualquer uma delas, somente lei específica. Às vezes aparece assim, ó, a administração indireta somente poderá ser criada com lei específica e extinta com lei específica. Ressalvada a sociedade de economia mista, que poderá ser extinta com a aprovação da maioria dos acionistas. Certo ou errado? Errado, porque a maioria sempre é o governo. Então não tem aprovação da maioria. É criada e extinta por lei. A princípio vai ser complicado, mas depois vocês vão ver que vai ser fácil. A lei específica, ela pode criar ou autorizar a criação. Se a lei específica cria, nasce com personalidade e é pessoa jurídica de direito público. Se a lei específica autoriza a criação, precisa do registro e é pessoa jurídica de direito privado. A gente vai ver uma por uma, é bem fácil, tá? É que assim fica difícil, mas uma por uma é fácil. Eu inicio falando da autarquia. Autarquia é criada por lei. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu chamo de autarquia, que é para te lembrar que é criada por lei. Sai uma lei que diz assim, ó, fica criada a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal. Nesse caso, essa autarquia federal, a Comissão de Valores Mobiliários, é pessoa jurídica de direito público ou privado? A autarquia criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Eu te pergunto, precisa do registro ou nasce com personalidade? Nasce com personalidade. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei. O que acontece, pessoal? Nós vamos ter algumas aulas, 12 aulas, nós vamos estar juntos aí mais de 3 meses, porque a princípio conta o carnaval e tudo, e a princípio não tem aula no carnaval. Então a gente vai ficar junto até mais ou menos maio. Fevereiro, março, abril, maio, mais ou menos maio. E eu costumo contar algumas coisas que acontecem na minha vida, e esse momento eu costumo contar no relacionamento que eu tive. Eu costumo dizer que na vida não tem como todo mundo mandar e não tem como ninguém mandar. Alguém sempre manda. O relacionamento, alguém manda ou os dois mandam? Alguém manda? Sempre alguém manda. E geralmente quem que manda? Oi? A mulher manda? Tá, nesse meu relacionamento ela mandava. Ela dizia com quem eu podia falar, onde eu podia ir, o que eu podia fazer, onde eu podia aplicar meu dinheiro. Porque ela tinha o chamado poder normativo. Ela ditava as normas. E eu não acho mais do que justo a pessoa que tiver uma condição financeira melhor que a outra, ajudar. E eu tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Eu dava dinheiro para ela no final do mês, tá? Pagava as contas dela, cartão de crédito, viagem, o que ela precisava, eu pagava. Então ela não precisava de dinheiro do papai e nem da mamãe. Ela adquiria uma certa autonomia financeira. Agora imagina a cabeça dessa mulher. Eu tenho um namorado, tenho um marido. Namorado, no caso, tinha um namorado. Que me banca. Desculpa. Deixa eu mandar, me banca. Alto, moreno, bonito e forte. Ela nunca achou que a gente ia terminar. Ela achou que tinha o quê no relacionamento? Estabilidade. Ela achou que tinha estabilidade. Ela achou que tinha estabilidade. Quem é essa minha namorada? Essa minha namorada é a Ana. É a Ana. Professor, o que tem a ver com a aula? Nada. Não, tem a ver sim. Porque a Ana é uma autarquia sob o regime especial. O que a Ana tem de tão especial? A Ana tem o poder normativo, a autonomia financeira e a estabilidade. Quem que é a Ana, professor? Na verdade, a Ana são as agências reguladoras criadas pelo governo federal, que são autarquias sob o regime especial. Mas não é só a Ana. A Ana é a Agência Nacional de Águas, mas também as primas dela, Anatel, Anel, Ampel, NTT, Anvisa. Tá ali as Ana lá embaixo. Todas as ANA, a AN é a agência reguladora.
AN são agências reguladoras. Reguladoras, criadas pelo governo federal. Vou dar um exemplo. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O poder público disse assim, ó, querem explorar essa... Lembra da telefonia, que era uma fortuna o telefone? O que fizeram com a telefonia? Privatizaram. Antigamente não tinha só que era a Telesc, não era do governo a Telesc? Acabaram. O que eles fizeram? Eles abriram para Oi, para TIM, para Vivo, para vender o aparelho. Só que assim, ó, na hora que tu deixou essas empresas explorar essa atividade de telefonia, o governo federal criou a Anatel para fiscalizar o serviço. Não é besta. Ela dá à iniciativa privada a exploração da atividade, mas o governo cria uma agência reguladora para fiscalizar. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autoriza a TAM, a Gol, a Azul, a Trip e a Avianca explorar essa atividade. Mas quem dita as normas da aviação civil nacional? A ANAC, baseadas nas normas internacionais. Ó, o voo atrasou mais de 2 horas, tem que pagar lanche. Mais de 4, tem que pagar hotel. Lembra agora que queriam acabar com a bagagem? Eu não tinha direito àquilo nenhum. A ANAC saltou uma resolução dizendo que a partir de março de 2017, ou quando tu compra passagem, tu não tem direito a levar mala. Tu vai pagar por quilo a tua bagagem. Ia ser em março de 2017. Só que o Senado Federal, iniciou um projeto de decreto legislativo. Que porra é essa? O que é um decreto legislativo? Algo que é aprovado primeiro por poder legislativo. Tipo assim, ó, o Senado vai lá e aprova, vem primeiro do Senado. Tá? É um decreto legislativo. É o Senado que aprova, que pode regulamentar essa matéria. Tá? Porque a ANAC é vinculado ao Ministério dos Transportes. Tá? Então ela fez um decreto legislativo. Aí a ANAC voltou atrás e tirou. Vocês souberam que a telefonia, a internet, ia ser a internet fixa ia ser limitada? Lembra que a Anatel autorizou? Mesma coisa. Iam fazer um decreto legislativo e eles voltaram atrás. A partir desse ano ia ser tudo... Tipo, a internet fixa que tem em casa, ela é ilimitada, né? Mas a Anatel autorizou limitar. Aí o governo ameaçou fazer alguma coisa e voltaram atrás. Tá? Essas empresas têm que pagar para a ANAC? Tem ou não? Tem. As empresas têm que pagar para a ANAC. Se as empresas pagam para a ANAC, o governo federal não precisa dar dinheiro para a ANAC. A ANAC adquiriu uma autonomia financeira. Adquiriu autonomia financeira. E a estabilidade? A estabilidade não é da ANAC. A estabilidade são dos conselheiros e dirigentes da ANAC. Quem que escolhe os conselheiros e dirigentes das agências reguladoras? Chuta. Presidente da República. Só que é um detalhe. Na hora que eu sou nomeado, no dia que eu fui empossado, eu adquiro o quê? A estabilidade. Tipo, fui escolhido para a ANAC, mandato de 3 anos. No primeiro dia, eu já sou o quê? Estável. Eu só o Michel Temer pode me tirar? Não. Eu só saio com processo administrativo ou um processo judicial. Então, os conselheiros e dirigentes das agências reguladoras adquirem estabilidade no ingresso. Ou seja, não podem ser demitidos se não tiver um processo administrativo ou um processo judicial. Eu fui nomeado como comissionário da prefeitura. Precisa de processo para me sair ou o prefeito pode me tirar? O prefeito pode me tirar. Os ministros, o presidente pode tirar os ministros? Pode, tanto é que o Michel Temer tirou um monte. Agora ele pode tirar os dirigentes da Anatel, da ANAC, Anvisa, não, só processo administrativo. Essa é a estabilidade deles. Então, agência reguladora, tá? É uma autarquia sob o regime especial. Fundação. Tem ali na apostila, características de cada uma, tudo separado, tá? Fundação. Faço uma tabela aqui para explicar tudo junto. A fundação, ela pode ser criada ou autorizada a criação.
Se for criada, pessoa jurídica de direito público ou privado? Público ou privado? Público. Se for autorizado, pessoa jurídica de direito privado. A pessoa não entende porra nenhuma. Simples, né? Sai uma lei que diz, fica criado o IBGE. O IBGE é pessoa jurídica de direito público ou privado? Público ou privado? Sai uma lei dizendo, fica criado o IBGE. Público. Sai uma lei que diz assim, ó, fica autorizada a criação da FUNAI. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Você sabe como é que cai na prova? Na prova cai assim, ó. Pessoa jurídica de direito público criada por lei. Eu estou falando de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista? Autarquia. Pessoa jurídica de... Desculpa. Pessoa jurídica de direito público ou privado, criado ou autorizada a criação por lei. Eu estou falando de fundação. É assim que cai. Agora, as estatais, todas duas, são autorizadas a criação por lei. Todas duas autorizadas por lei. Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista são autorizadas por lei. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Cuidado com isso. Porque o cara associa empresa pública e acha que a personalidade jurídica é de direito público. E não é. É privado. É privado. As estatais prestam serviços públicos e exploram a atividade econômica. Todas duas são autorizadas por lei e todas duas são pessoas jurídicas de direito privado. Porém, existem distinções entre elas. Se não teriam o mesmo nome. Quais são as distinções? O capital, a forma empresarial e o foro, que é o processo na justiça. Como é o capital de uma empresa pública? É 100% público ou de capital fechado. Quero comprar ações do Correio. Eu consigo? Não, porque o Correio é uma empresa pública, o capital é fechado. Sociedade de economia mista. 50% das ações, mais uma ação, no mínimo é público, o resto é privado. Quero comprar ações do Banco do Brasil. Consigo? Consigo. Pessoal, uma sociedade de economia mista com 10 mil ações, quantas no mínimo tem que ser pública? 5 mil? Não é 51% das ações. É 50% das ações, 5 mil ações, mais uma. Dá 5.001. Entenderam? Não é 50. Se cair na prova, sociedade de economia mista, pelo menos 51% das ações são públicas. Está errado, não é 51%. É o primeiro número inteiro subsequente, ou seja, 1. É 50% das ações mais uma ação pública. O resto pode ser o quê? Privado. Forma de empresa. A empresa pública pode ser qualquer forma admitida em direito. Eu posso ter empresa pública LTDA, que é limitada. Eu posso ter empresa pública sociedade anônima. Forma empresarial. O que é uma SA, uma LT, não interessa o que é. Porque isso é direito empresarial. O cara na prova. Agora, a sociedade de economia mista, obrigatoriamente, tem que ser o quê? SA. Banco do Brasil SA. Vale do Rio Doce SA. Tá? Petrobras SA. Tem que ser sociedade anônima. Foro. Quero entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. Processo na Justiça Federal ou Estadual? Justiça Federal. Quero entrar com uma ação contra a CONCAP, que é uma empresa pública aqui do município. Justiça Federal ou Estadual? Estadual. Então assim, ó. Se a empresa pública for federal, Justiça Federal. Se a empresa pública for estadual ou municipal, Justiça Estadual. Quero entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal. Justiça Federal ou Estadual? Estadual. Essa é a diferença. Que toda a sociedade é estadual a ação. Na empresa pública, se a empresa pública é federal, o processo corre na Justiça Federal.
Se é estadual ou municipal, na justiça estadual. Sociedade de economia mista, seja federal, estadual ou municipal, vai ser sempre na justiça estadual. Pessoal, a justiça estadual é maior. Ah, só por quê? Justiça federal. Eu vou ter em Florianópolis, indo pro litoral. Depois eu vou ter aonde? Em São José, depois em Itajaí. A justiça estadual, Florianópolis, São José, Biguaçu, Tijucas, Itapema, Balneário, Camboriú e Itajaí. É muito maior a justiça estadual, entendeu? De Santa Catarina do que... Não é a justiça federal toda, eu estou falando de justiça federal em Santa Catarina, é menor que a justiça estadual em Santa Catarina. Tá? Beleza. Tem uma coisinha que eu não falei, que é uma coisinha chamada agência executiva. Está aí no meio, em algum lugar. O que é uma agência executiva? Agência executiva achou ali agência executiva? É, agência executiva. Tá depois de fundação. Entre fundação e estatal, tem agência executiva. Agência executiva é assim, ó. Não é uma coisa nova, tá? A agência executiva está ali no meio. Não é nada novo. O poder público, ele faz um contrato de gestão com uma autarquia. Com uma autarquia ou com uma fundação para estender a área de atuação. Não entendi nada disso. Todo domingo no Fantástico tem um quadro. Tem aquele quadro lá, Cadê o Dinheiro que estava aqui? E tem aquelas Dona Encrenca. Não tem aquela da Dona Encrenca? Só não vejo Fantástico. O que eu vou dizer para vocês? Vocês assistem um jornal pelo menos por semana, né? Um jornal por semana, as notícias, tu tem que estar a par do que acontece no mundo. Senão, meu amigo, esquece concurso. Tu tem que estar a par. Não precisa, tu pode entrar lá na Globo.com e ler lá as notícias da semana. Tem que estar a par do que está acontecendo. Pelo menos uma vez por semana. Eu, particularmente, adoro Fantástico. Metade é uma porcaria, mas tem coisa que eu acho legal. Tipo, semana passada, se eu não me engano, a Dona Encrenca... Não, domingo agora, anterior, a Dona Encrenca lá, eles estavam analisando sobre os remédios. Tá, o Inmetro estava analisando sobre, fazendo teste dos remédios. Tá? Tipo assim, ó, eu tenho como é que ele chama? Tem um genérico e tem um referência. Deixa eu ver o que eu lembro. Ah tá, o Viagra. Né? O Viagra é referência. Porque a fórmula que inventou foi eles. Quando tu inventa uma fórmula, tu tem a patente, não tem? Por quanto tempo? 20 anos. Tu tem a patente por 20 anos. Aí depois pode ser feito o quê? O genérico. Eles estavam comparando se o genérico realmente tinha a mesma composição do referência. Isso era o teste do Inmetro. Mas não tem nada a ver eu estou falando disso aí. O que eu quero falar para ti é do Inmetro. O que o Inmetro faz? O Inmetro é uma autarquia que fez um contrato de gestão com o governo federal para estender a área de atuação, para ficar fazendo esses testes de produtos. Tá? Então, o que é uma agência reguladora? A agência executiva é uma fundação, uma empresa pública, uma fundação ou uma autarquia, que fez um contrato de gestão com o poder público para estender a sua área de atuação. Só isso. Fica aí numa prova. Agência reguladora e agência executiva são sinônimos, certo ou errado? Errado. Obrigatoriamente a agência executiva é uma autarquia, certo ou errado? Errado, porque pode ser autarquia ou fundação. Pode ser um dos dois. Tá? A agência executiva é uma outra modalidade de administração indireta, certo ou errado? Errado, porque não é outra. Ela é uma autarquia ou uma fundação. Tem uma outra coisinha também, que é chamada paraestatal. O que é uma paraestatal? São empresas que são criadas apenas para atender as estatais. Tipo assim, ó. Subsidiária de sociedade de economia mista. O que é isso? Eu tenho a Petrobras, foi criada a Petropan, que é para transportar o petróleo da Petrobras. Essa Petropan é uma subsidiária. Ela só é criada para atender quem? A Petrobras. Quem cuida da parte de informática do Banco do Brasil? Cobra Telecomunicações. Já ouviram falar nisso?
É muito massa quando sai o concurso. Sai o concurso do Cobra, aí ninguém sabe o que é, né? Aí um não pergunta pro outro, eu não sei, mas é concurso, então vou fazer. Aí o cara não sabe o que é, aí ele fica ali fazendo concurso, mas não sabe o que é. Cobra Telecomunicações foi uma subsidiária de Sociedade de Economia Mista. Foi criada só para cuidar da parte de informática do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem, a Vale do Rio Doce tem, a Petrobras tem. São subsidiárias. Para estender o serviço. Tá? Aqui eu tenho tem a Celesc Distribuição, a Celesc... Tem 3 Celesc aqui. Tá? É só para estender a área de atuação. Mas enfim, o que eu quero que tu saiba é que se falar subsidiária de Sociedade de Economia Mista, é a mesma coisa que o quê? Sociedade de Economia Mista. É criada por lei, pessoa jurídica de direito privado. Então, a gente fecha a administração pública. Não sei se eu tenho no slide aqui, mas eu acredito que eu não tenho. Tem. O que acontece é o seguinte. Para a gente fechar agora, passar a régua e fechar tudo. Primeiro setor. Primeiro setor é a administração pública. A gente não usa o termo primeiro setor. A gente estuda a administração pública. Segundo setor. A iniciativa privada. A gente também não estuda, né? Estudar segundo setor. Porque empresa, não cai isso aí. A gente estuda uma coisa chamada terceiro setor. E só tem o nome eles, terceiro setor. O que é o terceiro setor? Primeiro que tu tem que saber. O terceiro setor não é de quem? Não é do governo. Não é do governo. Não é uma atividade governamental. Tá? Não visa o quê? Não visa lucro. E principal, é pessoa jurídica de direito privado. Quer ver uma coisa legal? O que é o SESI, Senai, Sebrae, Sesc? É do governo aquilo lá? É porque tu não sabe direito. Eu tô fazendo um curso no Senai. Mas porra, se é do governo, por que cobram? Tá, entendeu? Tu fica meio balançando o que é. É o terceiro setor. Não é do governo. Eles fazem contrato para prestar serviços fundamentais do poder público, recebe dinheiro público, mas também atua com dinheiro privado. Ó, o Sebrae dá instrução para abrir empresa, não dá? Cobra para fazer isso? Cobra ou não, Sebrae? Cobra. Agora, tem como eu montar uma empresa para instruir como abrir uma empresa? Eu tenho uma empresa e eu vou ensinar as pessoas e cobrar o mesmo preço que o Sebrae cobra? Não, porque eu vou visar o quê? Lucro. Ah, o SESI está fazendo curso. Pode abandonar, lá é mais barato. Por que lá é mais barato? Porque os caras têm dinheiro público. E não pode visar o quê? Como é que tu vai competir com ele? Tá? O SESC, vai ter um negócio do SESC, lá é mais barato, velho. Eles têm dinheiro público, não visa lucro. Serviços sociais autônomos. Senai, Cesai, Sebrae. A organização social do comércio, a organização social, essas ONGs, essas coisas que tem, tudo terceiro setor. Não visa lucro, trabalha com dinheiro público e pode arrecadar da iniciativa privada também. Nada visa lucro. Só quero que tu saiba que o terceiro setor não é do governo, não visa lucro e é pessoa jurídica de direito privado. Sabe quais são as atividades que eles exercem muito? Científica, tecnológica, estudo, pesquisa. Eles atuam muito nessa área. Tá? Então, beleza. Opa, em cima do laço. Então, vamos fazer umas questõezinhas. Começar ali com a unha 2. Aqui, ó. 1 a 3. 23 a 25.
78 e 79. Tá ótimo. 2, 4, 5, 6. 1, 3, 6, 7, 8. 8 questões. 5 minutos para fazer.
Então vamos lá. Compõe a administração pública direta da União. Departamento da Polícia Federal. É um órgão da União. Letra A. Banco Central do Brasil é uma autarquia. Agência Nacional de Aviação Civil é uma autarquia sob o regime especial. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e Empresa Brasileira de Correios é uma empresa pública. Letra A. Não. 2. A administração federal compreende, dentre outras, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura da administração da Presidência da República. A estrutura administrativa da Presidência da República é uma autarquia das autarquias, dos ministérios, das empresas públicas, da sociedade ou da fundação? Dos ministérios. A administração da Presidência da República. Eu tenho o Presidente da República, eu tenho 30 ministérios. A diferença fundamental existente entre órgão público e entidade da administração gira em torno de ter ou não o quê? Personalidade jurídica, letra B. 1 é A, 2 é B e 3 é B. Vamos para 23. Assinale entidade dotada de personalidade jurídica direito público. Autarquia. 24. São agências as agências reguladoras são autarquias sob o regime especial. Letra B. A 24, as agências reguladoras são autarquias sob o regime especial. Letra B na 24. 25. Entre as entidades da administração pública federal, indireta, são dotadas de personalidade jurídica direito público. Autarquia. Setenta e 9. As organizações sociais, pessoa jurídica, direito público. Está errado. Organização social é pessoa jurídica, direito privado, que é terceiro setor. Na 79 está errada. Eu botei 8 e 9, né? A 9 está errada. A 8. Uma agência reguladora e uma organização social são o quê? Integra a administração direta e integra a administração indireta. Espera aí, agência reguladora integra a direta? 78. Agência reguladora e uma organização social são respectivamente o quê? Administração direta. Agência reguladora é direta? Não, é indireta, que é uma autarquia. B. Integra a administração indireta. Agência reguladora é administração indireta? É ou não? É. Organização social integra a administração indireta também. Pessoal, vamos tentar raciocinar aqui na última. Na 78. Ele fala de agência reguladora e organização social. A agência reguladora é o quê? É uma autarquia sob o regime especial. Mas ela é o quê? Ela é administração pública direta ou indireta? Indireta. Então ela é administração pública indireta. Isso é agência reguladora. A organização social é administração pública? Não, porque é do terceiro setor. Letra C. Integra a administração indireta, a agência reguladora está certa, e não integra a administração pública, a organização social. Letra C. Entendeu? A agência reguladora é da indireta e a organização social não é da administração pública. É respectivamente, é na ordem. Beleza? Então, a gente vai parando por aqui. Desejo a todo mundo uma boa noite, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.